Bem, pessoal, então, eu sou o amigo do canal Anticapital e Anti-Estado e hoje a gente tem um convidado aqui para a gente trocar uma ideia. Na verdade, não vai ser uma ideia de só fazer perguntas, né? Vai ser mais um bate-papo sobre futebol, política, anarquismo, para a gente conseguir entender um pouco o futebol enquanto identidade do brasileiro, enfim. E o Ailton, ele é professor de ciência política, também uma figura carimbada em jogos de futebol, então acho legal ele comentar um pouco sobre isso, entendeu? Enfim, e aí vai ser um bate-papo sobre o futebol brasileiro e também o futebol argentino, na qual o Ailton tem alguns trabalhos que ele publicou já, e vocês podem ver lá na tela, depois, quando ele aparecer, ele vai ter lá a flâmula do Racing Clube, enfim. Eu acho que a ideia é a gente fazer um bate-papo sobre isso. Então o Ailton vai falar, e aí, conforme ele vai falando, a gente vai fazendo algumas introduções sobre o tema, beleza? Então pode falar aí, Ailton. Cara, obrigado, Amir. Então, o Amir é uma figura carimbada de anos, aí conheço o Amir há muitos anos, já dividimos o mesmo lado da arquibancada, embora ele seja torcedor da Portuguesa, seja torcedor do Juventus. Enfim, acho que a ideia aqui é uma conversa mesmo sobre futebol, política, que é as nossas áreas, tanto minha aí quanto do Amir, e pensar como o futebol envolve uma série de coisas, não é? Uma série de relações sociais e, enfim, como é um canal aí sobre anarquismo, acho que em algum momento a gente vai chegar nisso. Pensar futebol além das quatro linhas, porque geralmente se fala de futebol, está se pensando o que acontece dentro do campo, e pelo menos para mim, acho que interessa pouco o que acontece dentro das quatro linhas, mas me interessa muito mais pelo que acontece fora, nas arquibancadas, enfim, das relações que nascem a partir do futebol. Então é isso daí, pode começar. O que você quer falar aí, Amir? Bom, eu fiquei pensando assim, Ailton, a gente pode começar falando um pouco da sua pesquisa, né, sobre futebol argentino, porque também existe muito, eu acho que existe muito preconceito do brasileiro com relação ao futebol argentino, principalmente, né? E eu fico pensando, por exemplo, quando tem jogos de times de São Paulo com times do sul do Brasil, eu percebo que existe uma forma um pouco diferente deles jogarem. Parece que eles se aproximam muito mais dos times da Argentina, até um pouco do Uruguai, do que necessariamente do futebol brasileiro. Você, pelas suas pesquisas, você conseguiu perceber isso? Enfim, como é que você vê essas rivalidades, o próprio futebol argentino? Fala um pouco do que você sabe sobre a origem dele, enfim. Acho que para começar assim, por que eu comecei a pensar, pesquisar, me interessar por futebol argentino? Eu me interesso por futebol desde criança, acho que como boa parte dos meninos aí, jogava bola na rua e tal, e sempre gostei de futebol. E sempre gostei de futebol argentino, por influência da minha mãe, desde criancinha, assim, eu torcia para a Argentina, e nos últimos 8 anos, eu tenho ido para a Argentina todos os anos, né? Às vezes mais de uma, 2 vezes por ano, por conta de outras coisas, inclusive para fazer outras pesquisas na área de ciência política. E sempre que eu ia para a Argentina, eu ia em estádio de futebol. Né? Na Argentina tem futebol, se você está em Buenos Aires, vai ter futebol de segunda a segunda, todos os dias, à tarde, no início da noite, no final da noite, enfim, eu ia em vários jogos, todos os estádios possíveis. E sempre o meu interesse sempre foi muito mais pelas torcidas, o tipo, a forma do torcer do argentino, né? Que eu digo hoje que é o principal produto de exportação da Argentina, é a forma de torcer no futebol. E pensar o futebol a partir de relações políticas, porque, como cientista político, não tem como olhar as coisas sem olhar relações de poder, enfim. Acho que quando se fala quando se fala em torcedor de futebol, aqui no Brasil, na Argentina, na América Latina inteira, boa parte da Europa, quando se fala, sobretudo, de torcidas organizadas, de torcedores organizados, se fala muito em violência. Então, acho que a imprensa e mesmo as pesquisas acadêmicas, sociológicas, enfim, sempre coloca essa questão
da violência da torcida. E colocava essa questão do torcedor violento como se fosse um animal irracional, como se fossem seres brutos, não domesticados, enfim. E eu sempre vi o futebol por um outro lado, mesmo porque eu sempre estive do lado da torcida, na arquibancada. E eu via que o futebol é muito mais do que isso. Aliás, as questões que envolvem sociabilidade, que envolvem identidade das pessoas com o clube de futebol, vai muito além do que normalmente se coloca na mídia e mesmo nas pesquisas acadêmicas. Então, meio que foi por isso que eu comecei a estudar futebol, me interessar pelo futebol, ir cada vez mais em estádios de futebol, perceber assim também um pouco das identidades nacionais e das identidades torcedoras no Brasil e na Argentina. Acho que há uma diferença aí. Que é bastante diferente. Acho que você torce. Mas você, por exemplo, eu nunca vi jogo de futebol ao vivo na Argentina, né? Eu só vi jogo de futebol no Brasil. Você teve essa experiência, né? Você, por exemplo, começando pelas torcidas. Eu torço a portuguesa, a torcida portuguesa é uma torcida pequena, então, né? Eu acho que eu só vi umas 2 vezes o estádio da Portuguesa lotar. Isso aconteceu, não, umas 2, 3 vezes. Quando teve final da A2, uma vez lotou. Quando a Portuguesa estava em 98, ela estava disputando o Brasileiro e ela foi vice-campeã. E depois, em 96, ela foi vice-campeã. E em 98, ela ficou entre os 4. Então, teve um jogo Portuguesa e Cruzeiro, que também lotou o Canindé. Enfim, e eu acho assim, cara, a torcida vira como se fosse uma sua família. Né? Tipo, você não conhece as pessoas necessariamente, mas ali é como se fosse todo mundo hermanado, né? Tipo, eu estudo Klopotsky, uma coisa de apoio mútuo ali, todo mundo tá junto. Então, por exemplo, se alguém vier brigar com um cara, os outros querem bater nele, mesmo não conhecendo o cara, entendeu? Como é que você vê isso na Argentina? Tipo, você foi em estádio de futebol, nas torcidas, como é que você viu isso? Você também foi várias vezes em jogos, é a mesma coisa, é diferente, é melhor? O que você acha? Cara, eu acho que isso é assim no mundo inteiro. No mundo inteiro, e é um fenômeno. O Kropotkin explicaria muito isso. Mas tem a ver com a questão de identidade. Por exemplo, você está numa multidão ali, milhares de pessoas. Você não conhece ninguém, ou você conhece um outro. No momento, por exemplo, que sai um gol, as pessoas se abraçam. Pessoas se veem como se fossem irmãos, como se fossem amigos de milhares de anos, porque elas se veem como iguais. Acho que isso é uma coisa extremamente interessante numa torcida de futebol. As pessoas se enxergarem como iguais, como fazendo parte de uma mesma comunidade. No futebol argentino, acho que tem uma peculiaridade a mais aí, que os times eles têm uma identidade territorial. Para você aí que é geógrafo, a gente pode discutir isso um pouco depois. Essa identidade territorial. Cada time, cada clube, ele é ligado a um bairro. Então, na região da Grande Buenos Aires, você vai encontrar quase 40 times de futebol. E todos eles estão ligados a um bairro. Então, eu sou do time tal, então, eu sou do bairro da Boca, eu sou de Boedo, eu sou de Matadeira, enfim, cada clube. E essas pessoas, elas se veem como iguais, elas criam uma identidade. Nós somos de tal modo porque nós temos uma determinada origem, nós temos algo em comum, nós temos uma visão de mundo, uma cultura, enfim. Essa identidade ela é mais forte, acho que na Argentina, do que aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil também tem essa questão de identidade, às vezes seja por origem étnica, de classe social, enfim, acho que você pode falar isso melhor do que eu. Você torce para Portuguesa, eu torço para o Juventus. Acho que o Juventus, sem dúvida, é o time mais argentino que existe no Brasil, né? Porque é também um clube de bairro, é um time que tem uma torcida, enfim. Mas acho que você eu fiquei pensando assim, em cima do que você está falando. Você falou que são 40 times, mas obviamente não são todos da primeira divisão. Deve ser a primeira, segunda, terceira, quarta, nem sei quantas divisões tem lá no Campeonato Argentino. Né? Mas o estádio, ele, por exemplo, você vai ver o jogo do Juventus na Rua Javari, tudo bem. A Rua Javari tem a capacidade de 6 mil.
Mas se você for num jogo lá, quarta-feira, às 3 horas da tarde, que é comum ter jogo na Javari, porque a Javari não tem refletor, né? Então ela não consegue fazer jogos no turno, você não vai ver lá o estádio lotado. Vai ter lá, sei lá, eu. Só se o Fluminense estiver ganhando todos os jogos, que também não é muito comum. Mas lá, tem 400 pessoas. Mas, por exemplo, você vai ver jogos de times que não são necessariamente mais conhecidos, como o Boca, o River, o Racing, times, por exemplo, que não seriam da primeira divisão. E você chegou a ir nesses jogos e tem muita torcida ou também não vão muitos torcedores? Não, eu acho que na Argentina se vai muito mais em estádio do que no Brasil. Óbvio, os times menores geralmente têm estádios menores, mas não é incomum você ir num jogo numa segunda-feira à tarde num bairro e ter mais de 10 mil pessoas. Você vai. Isso acontece. O mais interessante é que são pessoas daquele bairro. Eu lembro acho que o primeiro jogo que eu fui foi o jogo do Ferro Carril. Ferro Carril Oeste está na segunda divisão hoje do futebol argentino. Então eu estava indo, ia de metrô, trem, enfim, você não via ninguém indo para o estádio, né? Porque se você vai no estádio aqui em São Paulo, no dia de um jogo do Palmeiras, do Corinthians, São Paulo, vai estar cheio de gente. E lá não tinha ninguém. Eu falei, cara, será que vai ter jogo mesmo? E quando você chega no bairro, o bairro todo tá ali, parece, né? É uma coisa muito do bairro mesmo. Então, um time, como eu disse, o Ferro Carril, que é do bairro de Cabagito, ou um Argentino Júnior, ou enfim, são torcedores basicamente daquele bairro. Então, isso aumenta a identidade, né? Os bairros na Argentina, eles têm uma formação muito diferente dos bairros de São Paulo. A cidade tenha tamanhos assim que possam até ser comparáveis. Na Argentina, é como se cada bairro tivesse nascido de uma forma independente. Então, mas como assim aí? E com rivalidade uns em relação aos outros. Então, mas como assim você diz? Por exemplo, aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo basicamente era a região central, né? Até o início do século XX. Aí depois começou esse processo de urbanização, que foi fazendo surgir os bairros, chamado Além Tamanduateí, basicamente é Moca, Base e Belenzinho, né? Aí depois surgiu Ipiranga, ou seja, mas ele está muito mais ligado à questão da industrialização. Esses bairros mais afastados, mais hoje periféricos, eles são depois da década de 40, assim, quando a maior parte dos times de futebol já existiam. Então, tipo, não dá para dizer, o que existiu agora são clubes de várzea, né? Times de várzea, né? Mas você consegue perceber isso, por exemplo, em Buenos Aires, tipo, os bairros surgiram de uma outra forma, enfim, o que você sabe sobre isso e o que você acha que isso pode ter influenciado no surgimento desses times de futebol? Enfim, acho que São Paulo, ele, como você disse, é uma cidade que cresce a partir de um núcleo, né? Ali do Triângulo, Sé, São Bento, Lago São Francisco, vai crescendo, vai passar para o outro lado do Viaduto do Chá. Ela tem um grande núcleo que vai se expandindo, né? Tem pequenos outros núcleos, por exemplo, o bairro da Luz, enfim. Mas ele cresce a partir de um mesmo núcleo. Buenos Aires, não. É uma cidade que vai crescer a partir de núcleos distintos. E um dos motivos é que a ferrovia lá chega antes. Então, havia uma estação aqui, outra aqui, outra aqui, e aí, em torno dessas estações vão crescendo outros aglomerados urbanos, né? Outros bairros. Então, estava falando aí de Cabagito, por exemplo, é um exemplo disso. É um bairro que hoje fica no centro geográfico da cidade, mas Buenos Aires não nasce, né? Não cresce a partir do centro geográfico, cresce a partir do litoral. Enfim, então ali vai criar um tipo de comunidade meio que independente das outras. Essas comunidades independentes vão criando identidades diferentes, seja pela migração, né? Buenos Aires é uma cidade que nasce a partir do porto, né? Da chegada dos espanhóis, dos ingleses e dos italianos. Então, cada bairro vai ter uma concentração. É um bairro mais italiano, é um bairro mais inglês, é um bairro mais espanhol.
ter um tipo de culinária, a música vai ser diferente. Então, esses agrupamentos, óbvio que quando a cidade cresce e se torna mais ou menos o que é hoje, esses agrupamentos eles vão se juntando. Mas não era assim. Então, isso cria essa identidade que inicialmente é uma identidade de bairro. Né? Sou do bairro tal, sou do bairro tal. E os clubes nascem mais ou menos nesse período, final do século XIX. Boa parte dos times argentinos são mais antigos do que os times brasileiros, né? Final do século XIX, início do século XX. E os clubes eles são meio que adotados como se fosse a seleção daquele bairro. Então você vai encontrar, no Buenos Aires tem cerca de 40 bairros. Então, a maioria deles tem o seu clube, tem o seu time de futebol, né? Como eu disse, você disse, seja na primeira, na segunda ou na terceira divisão. E as rivalidades no futebol são rivalidades entre bairros. Os clássicos de cada clube tem o seu grande clássico, é o time rival do bairro vizinho. Né? Independente de um time ser muito grande ou pequeno. Então, por exemplo, o São Lourenço já foi campeão da Argentina, campeão da Libertadores, enfim, o time do Papa. O grande rival do São Lourenço é o Huracan, que é um time muito menor, que não tem grandes títulos de expressão nas últimas décadas, mas pela proximidade de bairro. Né? Então, isso vai acontecer o tempo todo. Mesmo o grande clássico do futebol argentino, que é Boca e River, é um clássico de bairro. Os dois times nasceram no mesmo bairro. E isso daí vai criar uma enorme rivalidade entre os dois, disputando quem que é o clube que representa o bairro, até que anos mais tarde, enfim, o River sai do bairro da Boca e vai para um outro bairro. Um bairro, depois da década de 30, vai para um bairro rico. E essa é a grande rivalidade. São os milionários, né? Os milionários, que são os torcedores do River, contra os bosteiros, pobres, que são os torcedores do Boca. Mas os torcedores do Boca também se veem com os chineses, que são os italianos, né? Então, tem várias questões aí que envolvem o bairro e essa expansão. Acho que uma questão que acho que você pode falar melhor do que eu, é pensar por que na Argentina esses clubes todos sobreviveram e em São Paulo não. São Paulo ficaram os grandes times e dezenas de outros simplesmente desapareceram. Então, cara, eu acho que o que muda um pouco, né? Bem, primeiro que eu acho que o processo de urbanização, pelo jeito que você está falando, é bem diferente, né? Em São Paulo você tem grupos, mas são meio que colônias, né? Então, tipo assim, o núcleo central, basicamente, até 1870, é o principal núcleo da cidade. Aí, depois que começam a surgir, por exemplo, Brás, basicamente eram fazendas, né? Do nome do cara Brás, entendeu? E aí você tem a ferrovia chegando. Eu acho que a ferrovia é um elemento importante no surgimento de alguns bairros, né? Mas não tem essa proporção, pelo que eu entendi, de como é em Buenos Aires, que me parece que são vários núcleos que vão se aglomerando e aí chegam uma hora que eles se juntam e formam uma coisa só. Porque São Paulo, é como você tinha dito, é um processo de expansão. Tanto que você fala, expansão urbana da cidade de São Paulo. Porque ela surge de um núcleo pequeno e vai crescendo. Né? Tinha, por exemplo, núcleos afastados em Santo Amaro, núcleo afastado lá na Zona Norte, você entendeu? Mas, basicamente, é um núcleo da região central ali, o Triângulo Central, que depois vai se expandindo, né? Aí eu acho assim, em cima até eu acho que é legal você falar, né? Eu acho que não tem essa identidade porque não teve essa formação, pode ser que não teve essa formação urbana como aconteceu, né? Eu também não consigo entender, por exemplo, por que são os ingleses que trouxeram futebol oficialmente, né? São os ingleses que trouxeram futebol para o Brasil, por exemplo, Charles Miller, e foram eles que trouxeram o rugby para o Brasil. É interessante isso, né? É o mesmo cara que trouxe bola de futebol e bola de rugby. E aqui no Brasil eu não conheço nenhum time. E o primeiro time chamava São Paulo Athletic Club, que era ele tinha camisa azul e branca. É o primeiro time que tinha de futebol. Existe até hoje de rugby. O time mais forte de rugby do Brasil é o São Paulo Athletic Club.
E se você vai para a Argentina, tem um time super forte chamado River Plate, que obviamente é de inglês, né? Uhum. E o rugby, meu, é pau a pau o futebol, porque ele consegue disputar campeonato mundial. Então, eu queria que você também falasse um pouco disso, cara. Tipo, me parece muito interessante essa coisa do inglês. Isso aconteceu também no Uruguai, por exemplo. Tem um time chamado Peñarol, que foi formado por ingleses. E aqui no Brasil isso não deu muito certo. Acho que mais do que pensar, não só o rugby, mas o próprio futebol. Como que o futebol ele vai se enraizando entre a população e entre a população mais pobre. Acho que isso é um fenômeno muito interessante e politicamente extremamente relevante. Aqui no Brasil, de modo geral, os clubes eles nascem como clubes de elite ou de classe média alta, enfim. Mesmo aqueles que se dizem mais populares. Eles são clubes elitizados, vão continuar assim, e eles se agrupam para não deixar os clubes mais populares participarem dos mesmos campeonatos, por exemplo. Há esse fenômeno de que o futebol ele vai se popularizando, isso acontece ainda no final do século XIX na Argentina e aqui no Brasil, mas lá esses clubes, pela própria evolução do futebol amador, a criação de ligas, se você for pensar, os times de futebol da Argentina, de modo geral, são times criados por moleques, às vezes garotos de 16, 17 anos juntavam ali, tinha vários campos, né? A várzea, eles jogavam, às vezes tinha uma dificuldade imensa para conseguir uma camiseta, né? Conseguir criar um time, e esses times eram times de futebol. Boa parte, todos eles, ou quase todos eles, são times de futebol, que depois vão se popularizando, sendo outra coisa. Aqui no Brasil, não. Por exemplo, os times do Rio eram clubes de remo, né, que era o grande esporte popular, enfim. Eram clubes de colônia, né? Eram clubes de adultos ali que já tinham alguma expressão dentro da sociedade, mesmo os times de trabalhadores. Não foram times criados por moleques que jogavam bola no meio da rua. Então, isso aumenta ainda mais essa questão de uma identidade, de que em algum momento do passado nós temos essa origem. Acho que isso no futebol argentino é extremamente forte. Essa coisa de que do ser popular, do ser do povo, do ser de classe operária, né? Isso é muito comum, esse orgulho. Isso você vê, às vezes é utilizado, inclusive, politicamente pelos clubes, essa questão dessa origem, de uma origem popular. E aqui no Brasil não tem isso. Pelo menos é menos comum no futebol brasileiro. Ele entra num outro patamar. Mas, enfim, voltando, acho que a sua questão aí do futebol inglês, acho que é interessante a gente pensar isso. Você que estudou ali muito o movimento operário, os anarquistas na década de 10, a greve geral de 17. O Corinthians estava nascendo naquela década, em 10, o Palmeiras tinha nascido pouco antes, o Juventus nasceu um pouquinho depois. Acho que você poderia falar um pouquinho mais dessa relação entre os operários e o futebol. Então, é interessante porque você mesmo falou de um time, por exemplo, de origem operária na Argentina, Ferrocarril, né? Porque eu imagino que deve ter uma origem operária, né? Esse time. O próprio nome já diz, era operário ferroviário, né? De ferro. Ferroviário. Então, por exemplo, se você pegar aqui em São Paulo, você tem um time formado por ferroviários, que é o Nacional Futebol Clube, né? Nacional Futebol Clube, eu não sei se é Atlético Clube ou Nacional. Enfim, é um time ferroviário. Se você pegar isso... E aí é legal depois você comentar, porque quando eu estudava o início do século XX, eu estudei o movimento operário, eu percebia também que os anarquistas, que era a maior expressão dentro do movimento operário até a década de 20, eles tinham uma certa resistência a aceitar o futebol. Né? Então, por exemplo,
Fala assim, o Juventus da Moca é um time que foi formado por operário, mas eu acho que às vezes falta um pouco a barra, você falar, porque quem formou o time foi os donos da fábrica, que é os donos do Crespi, né? Que inclusive é o nome do Juventus e a camisa do Torino, enfim. Mas o que eu vejo, tipo assim, parece que é um pouco diferente do que acontece na Argentina. Parece que os anarquistas, aqui no Brasil, enquanto eles eram mais resistentes ao futebol, me parece que na Argentina não. Você podia falar um pouco sobre isso também? Então, acho que é interessante isso. Primeiro, pensar novamente o uso político do futebol. O futebol tem essa força extraordinária de agrupar pessoas, de criar identidades. Em vários lugares do mundo, o futebol está diretamente ligado a visões ou ideologias políticas. Na Europa, isso é muito claro. Existem torcidas de esquerda, torcidas de direita, existem clubes de esquerda, clubes anarquistas, enfim. Você pode pegar times comunistas, como o Livorno, o São Paulo, na Alemanha, o Rayo Vallecano. Na Argentina também tem isso. Um exemplo é o Argentino Júnior. O Argentino Júnior foi criado como o nome do clube era 1º de Maio, Mártires de Chicago. Mártires de Chicago. Até hoje, você vai no bairro do Argentino Júnior, você vai ver as pichações 1º de Maio, os Mártires de Chicago, menções aos anarquistas. Isso é extremamente comum. Há em outros clubes também. Estou usando o Argentino Júnior apenas como exemplo. É uma forma de, como está lá no símbolo do Argentino Júnior, que parece uma frase meio que cristã, religiosa, corpo são e mente sã, né? Mente sana, corpore sano, alguma coisa assim. Mas muitos anarquistas, depois os comunistas, vão pensar isso. Aqui no Brasil, como o futebol ele meio que nasce de cima para baixo e ele vai demorar para se enraizar, mesmo esses clubes que nascem, o Juventus, na verdade, ele vai ser cooptado, né? É uma forma de entreter os operários. E para os anarquistas, mas, sobretudo, um pouco depois para os comunistas, isso seria uma forma de alienação. Né? Você aliena, é como se você escondesse uma realidade e o futebol servisse de instrumento de dominação. Eu acho que isso tem uma coisa que para mim, é importante. Né? Para pensar mesmo o anarquismo, os movimentos sociais. Há uma ideia, isso é muito forte no marxismo, de uma ultra-racionalização do ser humano, de uma busca de sociedades organizadas a partir da razão. Então, tudo quanto é paixão, tudo que aflora de sentimentos, isso não é muito bem visto. E o futebol é isso. O futebol é o momento da paixão, é o momento do irracional. É o momento, enfim, de que os indivíduos colocam milhares de sentimentos ali. Então, quando eu estou falando que sai um gol, você abraça o cara que está ali, que você nunca viu na sua vida, e que você jamais abraçaria ele sem conhecer em qualquer outro lugar da sociedade, que não seja uma arquibancada de futebol, isso é a sua personalidade. Isso é você colocar para fora uma série de sentimentos que você tem ali acumulado. É uma válvula de escape. E essa válvula de escape era visto por anarquistas, aqui no Brasil, muito pelos anarquistas, acho que na Argentina, muito menos. Acho que os anarquistas argentinos não tinham essa mesma postura, pelo menos em grande medida, não, como aqui. E os comunistas depois, olha, isso é alienação, isso serve para o poder, isso serve para desagregar os indivíduos e coisas nesse sentido. Como poderia ter sido ao contrário.
Acho que se os anarquistas tivessem investido nisso, se os comunistas, enfim, tivessem abraçado isso como algo popular, né, como algo que pertence ao povo, porque os clubes, aí estou falando da Argentina, nasceram ali entre a população mais pobre, entre os operários. Acho que a visão do futebol seria muito, muito diferente. Hoje seria muito diferente. Acho que eu que torço para o Juventus, você que torce para a Portuguesa, que são times que não encontraram espaço nesse futebol dominado pela economia, pelo mercado, enfim, pelas grandes corporações, pelo dinheiro. Acho que isso seria bastante diferente, né? Essa relação entre torcedor e o futebol. Acho que na Argentina ainda sobra um pouquinho disso. Acho que você Então, pode... eu pensei o seguinte, cara, porque você me deu uma resposta que eu tinha uma dúvida, porque quando eu estava estudando o movimento operário, eu cheguei a pegar um jornal, a Plebe, e a Plebe estava, acho que a Plebe 17, cara, 18, eu não me lembro agora. E ela estava falando que ia ter um 1º de maio. E eu acompanhava a Plebe, então eu ficava acompanhando, eu ia lá no Edgar Lenhot, no arquivo de Lenhot, né? E ficava acompanhando todo, porque a Plebe era semanal. E aí, tipo assim, ia ter o 1º de maio daqui uma semana. E aí eles comentavam, ó, vamos lá, trabalhadores, se reunir pro 1º de maio, para lá. 1º de maio vai ser no Lar São Francisco. Aí, teve o 1º de maio, aí, sei lá, saiu uma edição no dia 4. E aí eles reclamaram que não foi ninguém no 1º de maio, porque naquele dia teve o jogo, Palestra Itália e Corinthians. Eu acho que foi, cara, foi porque o Palestra Itália é de 14, né? E o Palmeiras e o Corinthians de 10, né? Foi por aí, 16. Era bem início dessa rivalidade. E aí eu fiquei com esse negócio, eu falei, olha que interessante, né? Então eles reclamaram, tipo, futebol é uma alienação. A burguesia está usando o futebol para enganar os trabalhadores. Mas aí você me deu uma resposta agora que eu fiquei me perguntando o seguinte, pode ser que como o futebol no Brasil surgiu da elite, essa coisa do anarquista contra o futebol é muito mais forte do que na Argentina quando o futebol nasceu de baixo para cima. Assim, não necessariamente tem time de elite, mas tipo assim, mas parece que ele é muito mais pulverizado e muito mais popular, sacou? Então, tipo assim, não faria muito sentido essa crítica da burguesia, porque, tipo, não são. Porque aqui em São Paulo, basicamente, eram os burgueses que criaram o time de futebol. Você pode falar o Corinthians, mas o Corinthians era o quê? Quem criou foram engenheiros da ferrovia também, eles estavam lá. Né? Então, tipo, o Palestra Itália também eram os italianos endinheirados, a Portuguesa surge em 20, é a união de vários grupos de times portugueses, com o Mackenzie, que era um time que já existia, disputava o Campeonato Paulista. E aí você fala um negócio legal, que é tipo assim, existiam 2 ligas, né? Que os times de elite não queriam jogar com o Palmeiras, inclusive a Portuguesa era campeã de uma liga e o Palmeiras é campeão de outra liga, no mesmo período. Uhum. Por quê? Porque existia essa coisa de que a elite não queria se misturar com o futebol, porque ela não queria transformar o futebol em algo profissional. Então eu acho, cara, que tipo, na Argentina pode ser porque vários times têm esse apelo popular, então não faria muito sentido você falar que o futebol é uma coisa que a burguesia criou para alienar, entendeu? Não sei. Como é que você vê? Olha, acho que vários grupos políticos e vários grupos econômicos, obviamente, eles veem o potencial agregador e desagregador que o futebol tem. A questão das paixões, a questão das identidades, das pessoas se unirem. Olha, a política usa não só o futebol, mas o esporte como uma forma de unir nações, de mostrar poder. Isso, esquerda, direita, não tem nenhuma diferença. Basta você ver o que eram as Olimpíadas nos anos 80, 70, União Soviética, Cuba, Alemanha Oriental, Estados Unidos, enfim. Aqui, óbvio, o futebol foi utilizado pelo regime militar, na Argentina também. Você pode pensar os Kirchner, por exemplo, o quanto eles utilizam o futebol. Os sindicatos também fazem isso na Argentina. Até hoje. Dizem que o Independente é um time dos sindicatos, enfim, eles vai ter grandes manifestações
que acho que é o segundo esporte mais popular na Argentina, ter manifestação de rua, né? Os torcedores, as torcidas, as barras, elas são chamadas para animar, para fazer segurança, enfim, porque tem essa capacidade de agregar. Eu acho que, assim, em alguma medida, intelectuais, mas também os sindicatos, a esquerda, imaginavam, assim como, enfim, imaginavam que o futebol fosse uma coisa passageira, né? Fosse uma febre passageira, né? Porque estava chegando naquele momento. Então, como eu disse, você disse aí, se a greve geral de 17 já tinha Palmeiras e Corinthians, eram clubes que tinham nascido ali, alguns anos antes. Então as pessoas imaginavam, olha, isso é uma febre que vai passar. Se tivessem pensado diferente, não, isso a gente não vai conseguir acabar com o futebol, poderia ter trazido o futebol para esse mundo também. Como outros clubes fazem hoje, como torcidas de futebol fazem hoje. Acho que daria para ter toda uma outra discussão aí para a gente pensar essa relação entre movimentos sociais e torcidas de futebol. Mas, enfim, aqui no Brasil, acho que queria muito separar, né, essa visão do operário puro, que é uma visão do século XIX, como se fosse o povo escolhido, enfim, que vai criar uma nova humanidade com razão e coisas nesse sentido. Acho que é uma raiz muito marxista, e que tem influência dentro do anarquismo também extremamente forte, mas que isso se perde. O futebol foi ignorado pelos anarquistas. Mesmo depois, na Argentina, também isso acontece. Só vai ser retomado muito depois. Mas o futebol também une as pessoas, movimentos sociais, a luta contra o regime militar na Argentina teve grande participação dos clubes. Os clubes, até hoje, no Dia da Memória, para lembrar os mortos no regime militar. Enfim, acho que o futebol ele também pode ser instrumentalizado. Ele pode ser pensado para ser levado em diversas direções. Por isso que eu digo que, para mim, o que importa no futebol não é tanto o que acontece dentro do campo, mas o que acontece fora. As pessoas se unem, as pessoas fazem amizade, as pessoas se dedicam umas às outras, as pessoas são solidárias, as pessoas criam comunidades, as pessoas criam identidades, as pessoas cooperam umas com as outras. Acho que então, mas o Ailton, o futebol vê isso muito claramente. Em cima do que você está falando, você entrou em estádio. Por exemplo, você viu diferença nas torcidas argentinas das torcidas do Brasil? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, quando o time não está indo muito bem, ele vai. Eu já vi jogo, por exemplo, sei lá, de time argentino está perdendo de 6-0 e eu escuto os caras cantando. Então, tipo assim, parece que eles não abrem mão de estar sempre torcendo. E no Brasil, cara, parece que existe esse amor e, ao mesmo tempo, existe um amor por ódio assim, rapidinho. Não sei, você, quando foi no estádio, né, fala um jogo que você foi, como é que você viu essa questão das torcidas participarem, enfim? Então, acho que tem muito mais na Argentina essa coisa assim, o time, o clube, a equipe de futebol pertence ao torcedor. Acho que isso é muito claro. Né? Eles representam aquela torcida. Não é a torcida que existe para o clube. É meio que o clube que existe para a torcida. Então, nesse sentido, não importa, quer dizer, todo mundo quer ver seu time campeão, mas não importa se o time vai ser campeão ou não, se ele ganha ou não. Acho que quem torce para time pequeno, aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tem muito essa noção. Nos times grandes, aqui no Brasil, não existe isso. Se o clube vai mal, a torcida deixa de ir no estádio, porque ela quer ir para o estádio para ver o time ganhar.
Se o time não ganha, ela vai vaiar. Enfim. Na Argentina, acho que isso é muito menor. Acho que como existe essa identidade, né, do torcedor, a rivalidade é muito mais entre torcidas, como eu disse, do que entre os times de futebol. Então, se você é do bairro A e vai jogar contra o time do bairro B, ou do mesmo bairro, enfim, é muito mais importante você fazer uma festa maior, você cantar o tempo todo, você, enfim, demonstrar que enquanto torcedor você é melhor do que o torcedor do outro time, do que às vezes o que acontece dentro do campo. Então, por exemplo, eu que torço para o Racing, acho que o Racing é o maior exemplo disso. O Racing ficou 4 décadas, 40 anos sem ganhar praticamente nada. Ele quase faliu, né? Faliu. Foi decretado falência, enfim. O clube acabou, foi para a segunda divisão, chegou no fundo do poço. Enquanto isso, o principal rival do Racing, que é o Independente, foi várias vezes, foi 7 vezes campeão da Libertadores, campeão do mundo, ganhava tudo. Eram 2 times ali, um estádio fica do lado do estádio do outro. Por que o Racing é maior do que o Independente? Por conta da sua gente, da sua torcida. A torcida do Racing sempre ia, lotava o estádio, cantava o tempo todo. Quando o Racing faliu, os torcedores foram para o estádio, lotaram o estádio, não deixaram ninguém chegar perto, então se acorrentavam no estádio. Olha, aquilo ali tem um sentido, tem um significado extraordinário na vida de cada um. Então, independente usando a má palavra, ganhando ou não importa. Acho que uma frase que você vai ver em todas as torcidas da Argentina seria algo mais assim: estamos sempre presentes, nas boas, mas nas más, nos más momentos é que nós mostramos que realmente quem nós somos. Então tem... você pode pegar vários exemplos assim, de time que está caindo ou caiu para a segunda, terceira divisão, o time está praticamente falido, está perdendo de 5-0, e a torcida está lá gritando, pulando como se estivesse comemorando um título. Porque é mostrar aquele orgulho de pertencimento. Eu pertenço a esse grupo. E esse grupo, independente do time ser bom ou ser ruim, esse time, essa comunidade que existe em torno do time, ela tem um sentido, ela tem um significado. Acho que é mais então, eu acho, cara, isso que você está falando é interessante, porque no Brasil o futebol ele ficou cada vez mais elitizado, porque também para você torcer para um time, a justificativa você torce para um time porque ele ganha. Mas, bicho, não tem nada a ver com o que você está falando. Porque parece que o cara torce na Argentina, não só porque ele ganha, mas porque existe uma identidade do cara com o time, com o bairro, com as cores, com a família dele, sempre torceu, o pai, a mãe, o avô, o bisavô. Então ele quer continuar essa tradição de torcer. Aqui no Brasil, as pessoas não vêem problema, por exemplo, dos times acabarem, subirem, ou times comprarem, por exemplo, o Red Bull contra o Bragantino, ou times surgirem que não tem torcida nenhuma, mas tem dinheiro, caso do Atibaia, do Grêmio Osasco, você entendendo? E eles disputam vários campeonatos. Em compensação, times que têm alguma tradição, alguma importância, eles ficam no limbo e as pessoas acham que é mais todo mundo. Por exemplo, o Juventus, que tem quase 100 anos, a Portuguesa, que está fazendo 100 anos em 2020, né? O próprio Nacional, que eu acho que também é muito mais antigo, ou está nesse período aí surgindo. Quer dizer, parece que aqui no Brasil é assim, eu só torço para um time porque ele ganha. E na Argentina parece, eu torço para o time porque eu gosto do time. Independente dele ganhar ou não. Eu vou lá no estádio porque eu gosto do time. Eu acho que é muito diferente. Você está entendendo? É muito diferente, cara, essa lógica. Mas eu acho que isso essa lógica que tem aqui no Brasil é meio que a lógica que domina no mundo inteiro, quase. Por exemplo, na Inglaterra, os times são comprados por grandes empresários, viram franquias, como os times de beisebol nos Estados Unidos.
E aí o cara vai, investe milhões. Então, essa coisa de que o torcedor brasileiro quer ver o time campeão, independente do caminho que o leve a ser campeão, né, isso é uma coisa extremamente problemática, porque pô, eu vejo, sei lá, você como torcedor da Portuguesa, certamente você deve conhecer um monte de gente lá da Portuguesa que queria que o time fosse comprado por um grande empresário que investisse no futebol e coisas nesse sentido. E o futebol tá virando cada vez mais isso. Basta ver as franquias do Red Bull. Na Alemanha, na Áustria, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, já está na primeira divisão. Vai jogar o Red Bull, não tem torcida nenhuma, né? Às vezes o Red Bull comprou o Bragantino para conseguir ter, sei lá, 2.000 pessoas no estádio, porque não ia ter um único torcedor. Foi a mesma coisa do Oeste, cara. O Oeste que era de Itápolis, cara, eu nunca tinha visto isso. O Oeste era de Itápolis, tinha tudo a ver com a cidade, e agora está em Barueri, que não tem nada a ver com a cidade. Então, mas por quê? Porque alguém de Barueri bancou o time, aí o time saiu de Itápolis e foi para Barueri. Ou seja, eu fico imaginando que é impossível, por exemplo, um time como o Nueva Chicago sair do bairro dele e ir lá para Rosário porque alguém comprou. É capaz dos caras lá e quebrar e destruir o estado se o cara fizer isso. E aqui no Brasil, os caras entendem isso com a maior naturalidade. Você tirou o time de um lugar e mandou para outro lugar. Tirou toda a raiz dele. Então, é interessante essa questão da identidade. Aqui no Brasil, realmente, esses novos clubes aí, tem os montes, né? Todo o país, são times de empresários, ou comprado por empresários. As torcidas, mesmo os times que têm algum tipo de torcida, eles acham isso não só normal, mas eles querem isso. Aqui não tem essa questão, a identidade não chega nesse nível. É interessante, por exemplo, estava falando do São Lourenço. Né? O São Lourenço, ele busca uma identidade, ele tem uma identidade com o bairro de Boedo, então você vai ver o São Lourenço, ele vai jogar lá a final do Mundial Interclubes, no Japão, contra o Real Madrid, se não me engano. Você ia ver um monte de faixas, somos de Boedo, que é o bairro onde nasceu o clube. Independente, o cara nem era de Boedo, o cara pode ser de outra região da Argentina, mas ele se vê como de Boedo. A torcida do São Lourenço, a barra brava do São Lourenço, chama a Gloriosa Buteleira. Ninguém tem ideia do que é a Buteleira. A Buteleira é uma praça que é um pouco maior do que, sei lá, de uma sala de aula. É uma pracinha, nós somos daquela praça, como se todos tivessem nascido naquela praça. E aí essa identidade com o bairro é extremamente forte. Tanto é, ainda no caso do São Lourenço, o São Lourenço teve seu estádio desapropriado durante a ditadura na Argentina. Eles tiveram que sair, perderam o estádio no bairro de Boedo e tiveram que construir um outro estádio no bairro vizinho, que é o bairro de Flores. Olha, eles são zoados até hoje, né? Pô, a gente foi, os outros torcedores dos outros clubes falaram, a gente foi assistir o jogo do São Lourenço, chegamos no bairro do São Lourenço, cadê o estádio? Não tem o estádio, tem um Carrefour que foi construído ali, né? Há uma campanha, né, que durou décadas para o São Lourenço retomar o terreno antigo, né? Eles conseguiram na justiça retomar o terreno que perderam durante o regime militar e agora estão tentando reconstruir o estádio onde era o antigo estádio. Agora, essa coisa de imaginar, pode até acontecer, eu não sei com qual clube aconteceria isso, de um grupo de empresários e lá, eu quero comprar time. Mesmo a questão da modernização das arenas que acontece aqui no Brasil. Os caras colocam preço. Você aí num jogo de futebol, pagar R$100, como acontece com os grandes clubes aqui no Brasil. O cara vai levar um filho, a mulher vai levar um filho, enfim, vai um casal, dois. Cara, se for pagar um estacionamento, um lanche, é o salário de um mês inteiro. Isso é feito para que
a população mais pobre, para que o povão não vá no estádio. E isso é uma visão extremamente elitista que leva em consideração que o povão, a população mais pobre, ela é desordeira, ela é violenta, ela, enfim, ela arruma confusão. Ali não é o lugar para esse tipo de pessoas. Então, é uma ideia de higienização dos estádios que é extremamente preconceituosa, que é elitista e que é uma visão que vem de décadas, né? Mas que hoje é muito forte no futebol mundial. Acho que provavelmente nasceu na Inglaterra, com a Margaret Thatcher querendo tirar os hooligans dos estádios, mas isso no Brasil é extremamente forte. Temos que trazer as famílias, na verdade, eles querem trazer pessoas com grana que possam, que vejam o time como um grande negócio, que você paga R$ 250 uma camiseta, e vejam que, olha, sócio torcedor, que você vai pagar para que o seu clube possa ganhar, possa disputar um campeonato. Eu acho que na Argentina, ainda que se tente algumas intenções de alguns clubes nessa direção, meio que profissionalizar um pouco mais, acho que isso está muito distante do que é no Brasil. Por exemplo, continuando assim, mais um pouco, por exemplo, aqui no Brasil tem uma coisa que eu acho engraçada, cara. Por exemplo, o cara chega, eu falo assim, o cara... Eu tava falando essa semana com um cara que ele mora em Goiás, né? Ele é de Goiás e ele mora em Brasília. Aí eu falei, como é que é lá? O time aqui em Goiânia, todo mundo torce pro Corinthians. Tudo bem. Aí você mora onde? Eu moro sei lá, em Alagoas. Aí, e quem que... aqui em Alagoas a maior parte da torcida é palmeirense. Aí eu moro aqui no Amazonas. E quem torce aqui no Amazonas, 90% é flamenguista. Ou seja, na minha cabeça, a coisa, como eu sou geógrafo, cara, não tem identidade nenhuma, tipo, territorial, sacou? Me parece que na Argentina existem 3 grandes clubes. Tipo, o River, o Boca e o São Lourenço, que eu acho. Não sei. Mas, bem, o que você acha? Você acha, por exemplo, que tem gente que mora lá na Patagônia e torce por Nueva Chicago? Gente que, sei lá, mora lá em Tucumã e torce pro Lanús? Ou você acha que isso acontece com 2, 3, 4 times, ou a vez nem isso, cara? Tipo, e aí, em cima disso, Ailton, você acha, por exemplo, que Juventus é uma coisa bem interessante, porque é um time de bairro e tem nome de Juventus em vários lugares. Por exemplo, tem Juventus no Acre, tem Juventus em Santa Catarina. E é a mesma coisa, a camisa é Grená, o time é aquele J. E eu não sei se tem tanta gente da Moca, cara, que faz pelo Brasil inteiro por mundo time. Entendeu? Então, enfim, como é que você vê isso na Argentina e comparando isso um pouco com o Brasil? Acho que é 2 coisas. São duas perguntas. A primeira, acho que essa questão dos clubes. Na Argentina tem 5 grandes clubes. São 5 grandes. O Boca e o River, que divide meio que o país, em todos os lugares você vai ter grandes concentrações de torcedores do Boca e do River. Depois São Lourenço, Independente e Racing. Então, são esses 5. Você vai encontrar torcedores desses times em todas as regiões da Argentina, em maior ou menor grau. Dos outros clubes, não. Né? Então, tem alguns clubes que são clubes das cidades, né? Acho que talvez das maiores rivalidades no futebol do mundo é de Rosário, entre o Rosário Central e o News Old Boys. É uma rivalidade gigantesca, mas há outras em Córdoba. É territorial, né? Como? Ela é territorial, inclusive, da própria cidade, né? Territorial. Você vai em Rosário, você vai andando nos bairros, você sabe qual bairro é bairro de maioria de torcedor do Central e qual que é a maioria do News. A primeira vez que eu fui para Rosário, eu ficava impressionado. Assim, você entrava numa rua, todos os postes, as guias estavam pintadas ou de amarelo e azul, que são as cores do Central, ou de preto e vermelho, que são as cores do News. Mas, enfim, esses times, os outros clubes, como você disse, aí o Lanús,
enfim, o Tigre, o Huracão, você não vai encontrar torcedores em outros lugares. Você vai encontrar torcedores locais. Aqui no Brasil, acho que tem uma outra questão. Quando você pensa de torcedores, também tem essa influência, obviamente, na Argentina, mas aqui no Brasil é muito mais forte, que é a influência da televisão, do rádio ainda, né, na época do rádio, mas acho que sobretudo da televisão e da Globo, nos anos 70, 80, que passava o campeonato brasileiro, né, sobretudo dos jogos dos times do Rio. Rádio Nacional. Você vai no Nordeste, no Norte, você vai encontrar torcedor do Flamengo, ia para Goiás, via torcedores do Fluminense. Caramba, por que tem torcedor do Fluminense aqui no interior de Goiás? Nem no Rio de Janeiro existe torcedor do Fluminense. Enfim, isso vai se espalhando, né? E como o futebol local, ele não tinha nenhum tipo de atrativo, nenhum tipo de incentivo, as pessoas não conheciam. Em um ou outro lugar onde foram criadas rivalidades, surgiram outros clubes. Mas na maioria, aí cria-se, sobretudo no Nordeste sim, tem os torcedores locais que torcem para os times locais. Aliás, e às vezes torcem para o time local e para o time grande. Isso também acontece na Argentina. O cara torce lá para um time lá de San Martín, ou de Tucumã, né, e torce para um time da capital, enfim, para um dos grandes. Aqui no Brasil, isso é muito comum, né, esses torcedores mistos. Inclusive, há disputas aí, pessoal xingando os torcedores que são mistos, que torcem para dois times. Mas aqui no Brasil, acho que tem essa forte influência da televisão. E onde não se criou rivalidades, por exemplo, em Brasília, os torcedores, no futebol inexiste. Por que inexiste? Porque não se criou essa identidade. Uma identidade do torcedor com o clube não nasce de uma hora para outra. Não adianta você criar um time, sei lá, um Red Bull, e achar que em 10 anos, mesmo que o Red Bull ganhe tudo, você vai conseguir formar uma torcida. Né? Isso pode demorar décadas e pode também nunca acontecer. Acho que a rivalidade ela é fundamental para criar identidade. Por quê? A identidade se cria muito na diferença. Nós somos diferentes do outro. Então, as rivalidades, elas são fundamentais. Mesmo que seja entre um time maior, outro que seja inexpressivo, em todas as cidades assim, na Argentina, praticamente todas elas, você vai ter pelo menos 2 clubes ali com enorme rivalidade. E se você não tem 2 clubes, o futebol inexiste. Né? Então, bem, enfim, eu acho que já está dando 1 hora aí, cara. Eu acho que para a gente fechar, cara, para não ficar muito longo esse vídeo, eu acho que seria legal você falar um pouco, assim, como é que você se transformou em torcedor do Juventus, porque você não nasceu na Moca, entendeu? Então, eu queria entender um pouco essa identidade, cara, que você criou por um time pequeno, de bairro, onde você não nasceu. Porque se você vai no jogo do Juventus, a maior parte das pessoas conhece uma camisa da Moca, sou da Moca, entendeu? Parece que eles têm essa identidade pelo time, né? Mas você não nasceu na Moca, não sei se você ia no jogo do Juventus quando você era criança, enfim. Então, para fechar, queria que você falasse um pouco, porque eu acho que a gente pode fazer outros, fazendo discussões mais pontuais, né? Mas eu acho que hoje foi legal para bater esse papo sobre as diferenças, algumas entre futebol argentino e futebol brasileiro, e falando de um time que, como você disse, como você toca, que é o Juventus, que tem essa pegada mais de um time argentino, porque a torcida canta, e é verdade, eu já fui em vários jogos do Juventus, eles não param de cantar. Meu, fica até o final do jogo cantando. Então eu queria que você falasse um pouco de como você se tornou um torcedor, um juventino, né? Enfim, para a gente fechar um pouco esse vídeo. Cara, é difícil explicar isso. Você é torcedor da Portuguesa e você não é português. Mas, enfim, eu acho o seguinte: o torcedor do Juventus, ele já nasce torcedor do Juventus, mesmo que ele não saiba.
E acho que comigo foi meio que isso. Desde criança, não sei porquê, acho que o símbolo do Juventus, as cores do Juventus, eu sempre gostei, né? A identidade eu lembro, e eu não sei porquê, eu estava assim, no primário, eu ficava fazendo desenho assim do símbolo do Juventus, porque acho que era o mais fácil que tinha para desenhar. Mas eu lembro a primeira vez que eu fui no estádio. Acho que a gente começa a torcer, não efetivamente, mas essa questão da identidade, acho que o estádio funciona muito nisso. Mesma coisa aconteceu comigo o primeiro dia que eu entrei no estádio do Racing. Aquilo ali, cara, foi a coisa, uma das sensações mais extraordinárias que eu tive na minha vida. Eu me identifiquei, sabe, como se eu tivesse procurado aquilo durante 1000 anos da minha existência e naquele momento eu encontrei. Mas o Juventus foi assim. Primeiro, chega, é um lugar legal, bacana, milhares de pessoas frequentam ali e tal. Eu ia inicialmente pelo futebol, para ver o jogo. Achava legal. Mas acho que o que me marcou e me marca até hoje, e marca cada vez mais, é essa questão da identidade de uma família mesmo, de um time pequeno, em que você ali vai estar sempre as mesmas pessoas, você acaba conhecendo todo mundo, então meio que vira um ritual. Eu moro do outro lado da cidade, acordar no domingo, imagina a dificuldade de acordar 8 horas da manhã no domingo, 7 horas da manhã no domingo, isso quando eu acordo, porque às vezes você sai no sábado e já vai direto para o jogo, e aí você vai assistir o jogo, enfim, sem grande expectativa, e o pessoal vai para o bar e você começa a conversar e acaba que você cria uma amizade ali. Por isso que eu digo que o que acontece fora do campo é muito mais importante do que o que acontece dentro do campo. Então, às vezes, você vai, o cara fala, nossa, mas você é louco, você viajou 700 quilômetros com mais 7 pessoas dentro de um carro esmagado, num calor de 700 graus centígrados, para ver um jogo de futebol, sabendo que seu time já está eliminado e que não vai ganhar. Mas, enfim, é essa questão da experiência, de você querer estar lá, de você querer estar com seus amigos e de que... enfim, tem tudo isso. E acho que o Juventus, além de tudo, na torcida do Juventus, acho que tem um elemento político muito mais relevante do que qualquer outra, não sei se qualquer outra torcida brasileira, mas a maioria, né? Tem um pessoal anarquista, tem um pessoal ligado a movimentos sociais, a questões sociais. Enfim, você vai no jogo do Juventus, você vai ter lá a bandeira da Palestina, vai ter a bandeira da greve geral de 1917, uma bandeira do Martinez, que foi, enfim, um anarquista que foi assassinado, entendeu? Então, acho que tem essa questão que eu já tinha antes, e aí meio que me encontrei, você vai se encontrando ali. Acho que é um processo de você se tornar juventino. A maioria dos torcedores do Juventus, praticamente todos, eram torcedores de outros times, né? Sobretudo palmeirenses e corintianos, que também passaram por uma experiência semelhante, de você vai, começa a frequentar, começa a fazer amizades, começa a se identificar com as pessoas, com o lugar. Acho que é meio que isso daí. Pô, legal, cara. Não, eu acho que foi legal, cara, porque, tipo assim, para dar uma ideia, né, para quem está vendo o vídeo, de como foi importante para você esse processo de se transformar um torcedor do Juventus, de um time pequeno. Às vezes a pessoa acha assim, não, tu não vai querer torcer para time grande, né? E acontece também comigo, torcedor da Portuguesa, enfim. Então eu acho que a gente fecha assim, cara, e pensa numa próxima, para a gente fazer uma discussão mais sobre Copa do Mundo, torcedor argentino. A gente não discutiu o Kropotkin, mas, enfim, deixa para a próxima pensar essa questão do apoio mútuo aí.
acho que é interessante relacionar essa questão das paixões, com identidade, com anarquismo, com Stirner, enfim, acho que dá para a gente, numa próxima aí, Com certeza. avançar nesse sentido. Beleza, então, Ailton, obrigado aí. Vamos ver se a gente marca outra para a gente continuar essas discussões. Então, é isso aí, até a próxima. Tá, beleza aí, tchau, tchau aí. Tchau, tchau. Próxima, falou.